Crítica textual em defesa da fé cristã. Transpassaram-me mãos e pés. Salmo 22, verso 16. Temos aqui um fragmento desse salmo em hebraico. Transpassaram-me mãos e pés. As profecias cumpridas suplantam o negacionismo bíblico. Indiscutivelmente, o contexto dos Salmos 22 é uma descrição imediata messiânica. Veja os versos 7, 8, 15, 18 e 22. No texto mais antigo dos Salmos, o chamado fragmento 9, encontrado em Nahal River, é datado em 50 a.C. Encontramos o verbo dakarut, equivalente a perfurar, cavar, transpassar. Portanto, Davi excepcionalmente previu a crucifixão de Jesus mais de 900 anos antes do ocorrido. O impressionante é que o método de crucifixão só veio a surgir no Império Romano entre os anos 400 e 300 a.C. E o texto traz embasamento de que o Messias seria executado tendo seus pés e mãos transpassados, e somente a crucificação satisfaz esse critério, ainda mais por causa do contexto abrangente do Salmo 22. Isso é extraordinário. Esse cumprimento profético ensurdece o ateísmo militante, pois o naturalismo científico não pode explicar como homens mortais conheciam eventos futuros. Isso só pode ser compreendido pela fé, através da revelação divina. Não podendo suportar as implicações teológicas dessa profecia feita pelo rei Davi, os judeus ortodoxos afirmam, com base no texto massorético, um texto hebraico medieval do século X, que tal passagem deve ser traduzido como, abre aspas, pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou, como um leão minhas mãos e meus pés, fecha aspas. Percebam a diferença textual adotada por eles. O texto perde totalmente o seu sentido lógico-gramatical. Mas isso eles fazem na ânsia de desconstruir a messianidade implícita no texto. Contudo, será que é confiável essa tradução massorética proveniente de códices medievais? Óbvio que os doutores em judaísmo vão desqualificar a versão da Septuaginta, porque ela sustenta a leitura messiânica dessa passagem. Transpassaram minhas mãos e pés. Mesmo reconhecendo que a Septuaginta é muito mais antiga que o códice massorético medieval, sobre qual a tradução é preferível para estes inimigos do cristianismo. Porém, Deus não se deixa sem testemunho. Nas décadas de 60 foi encontrado um manuscrito fragmentado, em especial contendo o mais antigo testemunho hebraico para a passagem do Salmo 22, 16. Me refiro ao manuscrito P9 de Nahal, digitei errado aqui, Nahal River, que é datado em 50 a.C., achado no deserto da Judéia. Temos aqui o manuscrito, o papiro, o que lemos aqui em hebraico, Karu, transpassaram, do Salmo 22, está aqui o verso 16, transpassaram. Este é o fragmento P9, a leitura é clara e definitiva. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Esse é o mais antigo testemunho para o Salmo 22:16. É o mais antigo texto em hebraico. Papiro de Nahal River. O Salmo 22 é um dos favoritos para os cristãos, pois é frequentemente associado no Novo Testamento ao sofrimento e à morte de Jesus. Uma redação bem conhecida e controversa é encontrada no verso 16, onde o texto massorético diz: minhas mãos e os meus pés são como um leão, enquanto a Septuaginta diz:
transpassaram minhas mãos e meus pés. Entre os pergaminhos, o texto é encontrado apenas no pergaminho do Salmo, achado em Nahal-Rive, abreviado como 5:6, que diz: transpassaram minhas mãos e meus pés. A maioria dos pesquisadores hoje concorda que a tradução do fragmento está correta, e as fotografias da descoberta confirmam que o texto hebraico usa a letra Vav ao invés da letra Yud. Temos aqui, aproximada, Karut. Temos a letra Vav ao invés do Yud. O texto massorético já distancia como um leão. Então, temos os dois textos em comparação, o texto massorético medieval e o fragmento P9 de Nahal-Rive. Então, a Septuaginta, nós temos aqui o texto. Na versão que antecede em séculos o texto massorético, é utilizado o verbo horixan, que significa cavar ou furar. Este verbo grego substitui os verbos hebraicos transpassar e furar em outras passagens da Bíblia hebraica. A Vulgata Latina também temos a Vulgata Latina. No livro dos Salmos, Jerônimo produziu uma tradução tanto do texto hebraico de sua época quanto do grego da Septuaginta. Em ambos os casos, a Vulgata não traz o vocábulo leão na passagem, mas um verbo correspondente a furar ou transpassar. O texto siríaco, segundo creem a maioria dos pesquisadores, foi traduzido de textos hebraicos antigos, anteriores ao texto massorético tradicional. O siríaco também testemunha um original hebraico que trazia a expressão furaram, em siríaco, no lugar de como um leão. Temos a Peshitta siríaca. Conclusão. Dito tudo isso, a pergunta inquietante para aqueles que negam a veracidade espiritual das Escrituras é: como o rei Davi sabia que o Messias dessa passagem morreria tendo os seus pés e mãos perfurados? E não podemos dizer que Davi se referiu a qualquer outro senão a Jesus, porque o contexto do capítulo prediz várias nuances pormenores dos últimos momentos de Cristo no Gólgota. Mas o impressionante mesmo é o fato dele ter afirmado que o sujeito dessa oração teria pés e mãos transpassados, perfurados. Isso só pode ter equivalência na crucificação, o que é fantástico. Como Davi sabia disso centenas de séculos antes de sequer existir o método de crucifixão? Como ele sabia? Os céticos e adversários da Bíblia não fazem a mínima ideia disso. Essa profecia é mais uma de muitas que legitimam o aspecto sobrenatural da palavra de Deus. Temos aqui a fonte bibliográfica. Temos aqui os artigos, de tudo que eu expus aqui. Studies Quarterly. E é isso. Crítica textual em defesa da fé cristã. Transpassaram-me mãos e pés. Salmo 22:16.